Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de pilotos que deram a volta por cima na carreira. Aqueles pilotos que, seja por desempenho ou seja por uma lesão, momento complicado, ficaram em baixa na Fórmula 1, mas conseguiram se recuperar e deram a volta por cima. Mas antes, alguns critérios. Vou tentar pegar aquela que foi uma volta por cima impressionante, seja por conta de lesão, como eu falei antes, por desempenho, circunstâncias esportivas e por aí vai. Como Riccardo Patrese se recuperando na Williams após ficar quase 7 anos sem vencer, Johnny Herbert, que corria o risco de não andar mais após um acidente na Fórmula 3000, mas foi lá e estreou pontuando, depois pegou o pódio, venceu corridas e por aí vai. Nigel Mansell, que após tanto bater na trave e ser questionado, foi finalmente campeão em 92. E Felipe Massa após a mola na Hungria em 2009, que dispensa comentários sobre a recuperação e a superação do Massa. E aí vocês podem se perguntar, e o Alonso na Aston Martin? Não sei. Bem, ele não estará aqui porque eu não achei que o Alonso teve um momento ruim por culpa dele mesmo. O que ele tinha eram carros horríveis da McLaren em mãos. Mas a culpa não era de lesão, de desempenho dele, nada disso. Depois ele se aposentou, voltou, foi para a Alpine, onde foi bem, e agora está na Aston Martin, onde está bem também. O desempenho estava sempre ali, só faltava a oportunidade. Mas bem, serão 8 na lista, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Já começamos com aquele que você com certeza já esperava quando clicou nesse vídeo, o Andreas Nikolaus Lauda, ou Nick Lauda. Como vocês devem saber, o Lauda em 75 conquistou seu primeiro título, e em 76 estava liderando com muita tranquilidade, mas muita tranquilidade. Mó paz. Até que veio o GP da Alemanha em Nordschleife, na chuva, onde ele bateu, o carro pegou fogo e ele quase morreu. Lá ele sofreu várias queimaduras, fraturas, correu risco sério de vida, ficou em coma induzido, mas de forma impressionante ele se recuperou. Quem viu o filme Rush sabe mais ou menos como foi o sofrimento dele, e ele voltou somente 3 corridas depois na Itália, onde foi 4º colocado, mas infelizmente depois o título não veio. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Depois disso ele foi bi em 77 pela Ferrari no ano seguinte ao acidente, mas passou por momentos difíceis na Brabham, onde se aposentou em 79. Mas aí veio outra volta por cima. Ele voltou para a Fórmula 1 em 82 na McLaren, e em 84 se tornou tricampeão mundial por meio ponto. Um grande feito para o até então acabado Nick Lauda. Esse cara é uma figura gigante na Fórmula 1, hein? Mika Häkkinen é mais um que quase perdeu a sua vida, mas conseguiu dar a volta por cima e foi campeão. Häkkinen era uma promessa ali do começo dos anos 90. Andou muito bem na Lotus, começou muito bem a sua carreira na McLaren no final de 93. Porém, na última corrida de 95, o GP da Austrália, ele sofreu um fortíssimo acidente no quali de sexta. Para nós hoje parece uma batida normal, mas lembre-se, naquela época não existia o Hans. Então a cabeça dele foi arremessada bruscamente para frente, acertando inclusive o volante. E aí, cara, é óbvio que eu não vou mostrar as imagens aqui, mas a cara dele ficou toda ensanguentada, uma cena terrível. E ele quase morreu, ficou em coma induzido, mas ainda bem conseguiu se recuperar. Já na abertura de 96 ele estava lá. E aí veio a recuperação de Häkkinen. Em 97 veio a primeira vitória em Jerez. E em 98 e 99 veio o bicampeonato mundial, a chave de ouro. Se o resgate não tivesse sido rápido o suficiente lá em Adelaide, não sabemos o que aconteceria com Häkkinen. A sua recuperação foi difícil, mas ele se recuperou e o resto é história. Agora a gente não vai falar de acidente, de lesão, de quase morte, só questões esportivas. Ainda bem. Jenson Button. Tá aí um cara que teve muitos altos e baixos na carreira. Após o primeiro ano dele na Williams, que foi bom, ele foi para a Benetton e lá é complicado. Uma porcaria! Ele em 2001 foi o 17º colocado. Mas o Button dá suas voltas. Em 2002 fez um bom ano pela Renault, né, sucessora da Benetton. E depois indo para a BAR, em 2003 a sua carreira decolaria. Em 2004 foi 3º no ano. Em 2006 conquistou a sua primeira vitória. Porém, não seria só flores. Em 2007 e 2008 a Honda fez carros horrorosos.
horrorosos. Mudou meu conceito de horrível. Em 2007, pelas condições, ele fez um bom ano até, mas o 2008 do Button foi bem ruizinho. Aí é aquela coisa, tanto ele quanto o Rubinho estavam acabados. Se alguém dissesse em 2008 que o Button seria campeão, era caso de internação, mas chegou 2009 e o conto de fadas da Brown GP, que eu já contei no canal, link aqui no card, e Jenson Button venceu 6 das primeiras 7 corridas e terminou como campeão do mundo. Um cara que chegou até a ser chamado de playboy preguiçoso pelo Briatore, vai lá, é campeão e ainda por cima teve um bom fim de carreira. Ah, chegamos em Kimi Raikkonen, o Homem de Gelo, que teve seu período difícil na Fórmula 1, mas conseguiu contornar isso. Bem, como vocês sabem, Kimi foi um piloto excepcional na Fórmula 1. O auge dele na McLaren foi coisa de maluco, ele era insanamente rápido. E em 2007 foi campeão pela Ferrari. Porém, após isso ele passou por uma fase complicada. Em 2008 fez um ano extremamente regular e apanhou do Massa. Em 2009 estava apanhando do Massa de novo. Não foi um ano ruim, mas não era o mesmo Kimi de antes. Assim como a Ferrari contratou o Alonso para 2010, Kimi tirou um ano sabático, que virou 2, inclusive recebendo da Ferrari para não correr. Eu gosto de dinheiro. E aí participou de NASCAR, de rally, uma doideira, até que em 2012 a Lotus o contratou para a temporada. Só que a Lotus estava tão desconfiada com a performance dele e também do carro, que decidiu pagar 50 mil euros por ponto conquistado. Boa, Lotus! Resultado, Kimi simplesmente retornou de forma triunfal, foi o terceiro no campeonato e venceu em Abu Dhabi. Em 2013 também fez um baita ano. Apesar dos problemas de fim de ano, afinal, ele faliu a Lotus. Acabou o dinheiro. Depois ele voltaria para a Ferrari, mas sem ser igual foi na Lotus. Porém, conseguiu performar muito bem na equipe preta e dourada. Após 2 anos abaixo na Ferrari e 2 anos sabáticos. Tá aí o que eu acho que é um dos grandes exemplos dessa lista. Quando se trata de pilotos que estavam destruídos, abalados, mas que se recuperaram na carreira lindamente. Estou falando de Sérgio Pérez, que hoje tá mal, mas acredite, na McLaren era pior. Você tá falando sério? Após 2 anos bons pela Sauber, especialmente em 2012, ele chamou a atenção de várias equipes e a McLaren o contratou. Porém, não foi um ano muito legal. Ele ficou marcado por acidentes, inconsistência e inúmeras quedas no Q2. Pera, isso até hoje. E com isso não ficou para 2014 para dar lugar a um jovem Kevin Magnussen. Só que na Force India, Sérgio Pérez se reencontrou. Logo na terceira corrida, pódio no Bahrein. E em 7 temporadas pela equipe, contando a Racing Point, foram 7 pódios e 1 vitória no GP de Sakir. Fora 2 temporadas como o melhor do resto. E isso deu a ele o lugar na Red Bull em 2021, quando em 2020 corria sério risco de ficar fora da Fórmula 1. E apesar do sofrimento de agora, ele conquistou 5 vitórias pela Red Bull e pode ser vice em 2023. Pra quem tava acabado, sem rumo após 2013, foi uma baita volta por cima. Esse daqui sofreu. Ou se sofreu. Não só na pista, mas fora dela também. Né, Verstappen? Vontade de chorar e morrer. Daniel Kvyat, o cara em que a carreira foi uma verdadeira montanha-russa. Ele é russo. Kvyat surgiu na Fórmula 1 em 2014, onde pontuou logo na estreia, sendo o mais jovem a conseguir isso. A sua performance na Toro Rosso fez ser promovido para a Red Bull em 2015, onde no primeiro ano ele bateu Daniel Ricciardo. Isso mesmo, ele bateu o Ricciardo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Só que aí veio 2016 com Max Verstappen batendo na porta. E após a treta na China com o Vettel depois de um pódio e da batida estúpida na Rússia, ele foi rebaixado para Toro Rosso. É, gente, depois disso ele entrou em uma maré desgraçada. Em 2 temporadas pela Toro Rosso ele conquistou somente 9 pontos. 9 pontos. É só isso. O Sainz, companheiro dele, conquistou 94 e de forma até justa foi mandado embora após 2017. O russo então virou piloto reserva da Ferrari, mas aí veio a surpresa. Em 2019 ele voltou para a Fórmula 1
na Toro Rosso. E a redenção do torpedão veio no GP da Alemanha de 2019, onde ele foi para o pódio. Naquele ponto ele estava bem à frente de Albon no campeonato e era cotado inclusive para substituir Gasly na Red Bull. No fim isso não aconteceu e ele deixou a Fórmula 1 no final de 2020. Mas diante de tudo que ele passou, foi uma ótima recuperação. Esse nem é muito pelo desempenho, e sim pela superação mesmo. Robert Kubica foi um dos pilotos mais talentosos de sua geração. Ele, em 2008, levou a BMW Sauber até a penúltima corrida com chances de título. O 2009 não foi tão bom, mas o 2010 dele pela Renault foi absurdo. E para 2011 as expectativas eram altas para uma grande performance. Só que ele sofreu um grave acidente de rally antes da temporada começar, que o deixou com lesões irreparáveis e praticamente encerrou a sua carreira na Fórmula 1. Mas você pensa que ele iria desistir? Não. Just do it! Kubica ficou anos e anos buscando voltar a pilotar um Fórmula 1. E 6 anos depois do acidente, em 2017, ele conseguiu pilotar uma Renault num teste na Hungria. Virou o piloto de testes da Williams e em 2019 virou o titular da equipe. Ok, não em condições ideais, porque ele praticamente pilotava somente com uma mão, porque a outra estava muito fraca por conta do acidente. Mas mesmo com aquele carro horrível, tomando o couro do Russell, ele pontuou em Hockenheim. É possível. Mas como eu disse, o desempenho não foi o mais impressionante, e sim a recuperação. De quem estava com a carreira encerrada, que nunca mais encostaria no Fórmula 1, para voltar a correr de titular na categoria. Simplesmente incrível. Para finalizar o vídeo, temos ele. Pierre Gasly era uma promessa da Red Bull, campeão da GP2, que recebeu a sua chance no final de 2017. E virando titular da Toro Rosso em 2018, ele correu muito bem, inclusive pegando uma P4 no Bahrein. E com a saída do Ricciardo para a Renault, ele viraria titular da Red Bull em 2019, o hype estava ali. Mas a passagem dele pela Red Bull foi horrível. Horrível. Pior que o Pérez e pior que o Albon. O período dele na Red Bull foi tão ruim que só durou até as férias. Ele foi rebaixado no GP da Bélgica para dar lugar a Alexander Albon. E para piorar, o seu amigo Antoine Hubert faleceu nesse mesmo final de semana. Então o Gasly estava na pior mesmo. Mas na Toro Rosso, o Gasly decidiu mostrar que era bom mesmo. Ele tinha gás. No GP do Brasil daquele mesmo ano, ele segurou o Hamilton na chegada e foi o segundo. No ano seguinte, agora com a equipe sendo a AlphaTauri, ele venceu o GP da Itália, de rebaixado um ano antes para o lugar mais alto do pódio. Ele ainda conquistou mais um pódio em 2021, esse ano também com a Alpine, e é um piloto bem respeitado hoje no grid da Fórmula 1. Nada mal para quem foi do céu ao inferno em um ano após ser rebaixado pela Red Bull. E bem, gente, essa foi a lista dos pilotos que deram a volta por cima na Fórmula 1. Se faltou alguma, deve ter faltado muitas, coloquem aqui nos comentários, concorde e discorde sempre com respeito. E nos vemos aí no próximo vídeo. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, de entrar no nosso Discord e também de me seguir lá no Twitter, /x, @KevNicolasPF1. E também muito obrigado aos membros aqui do canal que estão aparecendo na tela nesse lado aqui. Enfim, muito obrigado aí a vocês, coraçãozinho pros membros. Muito obrigado aí a quem é membro. Se quiser virar também, tem o botão aqui embaixo, cara, pra virar membro. Se não quiser virar também, show, tudo jóia. Mas muito obrigado aí a todos vocês. E mandem também sugestões aqui nos comentários. Pode mandar, tá? E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!